dia a todos. Não sei se vocês já se sentem mais quentinho, mas é a primeira vez que estou a reparar que isso está... É a primeira vez? Hoje temos outro ar-condicionado. Não sei se vocês já sentiram o calor, mas funciona. É bom, não é? Pelo menos este lado é muito bom. Então, vocês não podem adormecer agora. Eu sei que é confortável, mas não podem. Está bem? Bem, no dia 10 de maio de 2018, um comitê reuniu-se em Londres para examinar todas as evidências relevantes e as suas conclusões foram muito claras. A Federação Espanhola de Rugby, juntamente com mais 2 países, fizeram batota. Eles tinham usado alguns jogadores inelegíveis em alguns dos seus jogos de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2019. E como resultado, eles foram castigados, punidos, com uma multa e também com uma redução de 40 pontos, resultando numa pontuação final para a Espanha de negativo 16. Que são poucos pontos. Negativo 16. Ou seja, os seus sonhos de chegar ao Campeonato do Mundo pela primeira vez em 20 anos foram destruídos. O castigo foi, de facto, duro, mas certamente enviou uma mensagem muito clara a todos. Os organizadores não iam tolerar e não vão tolerar equipas que fazem batota. Mas pronto, apesar de ter sido expulso do Campeonato do Mundo de 2019, a Espanha poderia pelo menos se consolar ao lembrar que em breve eles teriam outra oportunidade. Porque tal como o futebol, o Campeonato Mundial acontece 4 em 4 anos. Portanto, logo, eles teriam outra oportunidade em 2023. Mas então, foi uma surpresa para mim, quando a certa altura em 2022 eu li nas notícias que a Espanha tinha sido desqualificado mais uma vez do Campeonato do Mundo. Eu pensei, porquê? Que esquisito, não é? Segunda vez. O que eles fizeram esta vez? Bem, continuei a ler e eu fiquei surpreendido. Porque eles foram desqualificados por terem usado um jogador inelegível nos jogos de qualificação. Mais uma vez. Mas esta vez, a Espanha, nosso vizinho, que nós chamamos tanto, deu um passo adiante. Pois não apenas usaram um jogador inelegível, mas também o deram um passaporte falso para tentar enganar as autoridades sobre a sua elegibilidade. É tipo escandaloso, não é? É mesmo mau. Parece que algumas pessoas, ou neste caso algumas federações de rugby, simplesmente não aprendem com os seus erros. Pois mesmo sabendo quais seriam as consequências das suas ações, isso não os impediu. Bem, hoje e para as próximas 3 semanas, nós vamos estar a olhar para os capítulos 12 a 14 do livro do 1 Samuel. 1 Samuel. Nós começamos a estudar este livro há 6 anos. Não sei se lembram. Mas assim, então sabem que o livro trata eventos que aconteceram cerca de 3.000 anos atrás, começando com quando o povo de Deus, Israel, ainda estava a ser governado por juízes, que eram líderes a quem Deus havia escolhido para os ensinar, os guiar, os proteger. Os primeiros capítulos do 1 Samuel descrevem como Deus chamou e usou o profeta Samuel como líder e juiz de Israel. No entanto, quando nós chegamos ao capítulo 8, tudo muda. Pois o povo decide que eles não querem um juiz a governá-los, a liderá-los. Eles querem um rei, tal como as outras nações. Foi uma má decisão, que mostrou falta de fé. Mas mesmo assim, Deus respondeu e deu-lhes um rei, que se chama Saul, que foi ungido como rei por Samuel no capítulo 10 e aceito como rei pelo povo de Deus no capítulo 11. E é aí que nós chegamos hoje. Então, 1 Samuel 12, vamos descobrir o que acontece a seguir. 1 Samuel 12. Eu vou ler. Então, disse Samuel
a todo o Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente, já envelheci, estou cheios de cães, e meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhei contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem oprimi? E dos mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? E vou-lo restituirei. Então responderam: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse: o Senhor é testemunho contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunho de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Então disse Samuel ao povo: testemunha é o Senhor, que escolheu Moisés e Arão e tirou vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, pondo-vos aqui, e pleitearei convosco perante o Senhor, relativamente a todos os seus atos de justiça que fez a vós outros e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, clamaram vossos pais ao Senhor, e o Senhor enviou Moisés e Arão, que os tiraram do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Porém, esqueceram-se do Senhor, seu Deus. Então os entregou nas mãos de Cícera, comandante do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus, e nas mãos do rei de Moabe, que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos aos Baalins e a Astaratos. Agora, pois, livre-nos das mãos de nossos inimigos e te serviremos. O Senhor enviou a Jerubal, e a Baraque, e a Jefté, e a Samuel, e vos livrou das mãos de vossos inimigos em redor, e habitaste em segurança. Eu acho que a bateria já acabou. Pronto. Já está? Acabou. Alô? Não? Esquece. Dá para ouvir? Dá para ouvir. Pronto, vou continuar. Estou? Aquelas que conseguem ver? Obrigado. Vendo vós que Naás, rei dos filisteus de Amon, vinha contra vós outros, me disseste: não, mas reinará sobre nós um rei, ao passo que o Senhor vosso Deus era o vosso rei. Agora, pois, eis aí o rei que elegeste e que pedeste, e eis que o Senhor vos deu um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e lhe atenderdes a vós, e não lhe fordes rebeldes ao mandado, e seguirdes o Senhor vosso rei, tanto vós como o vosso rei que governa sobre vós, bem será. Se, porém, não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vós outros, como foi contra vossos pais. Pondo-vos também agora aqui e ver esta grande coisa que o Senhor fará diante dos vossos olhos. Não é agora o tempo da cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva. E sabereis e vereis que é grande a vossa maldade que tendes praticado perante o Senhor, pedindo para vós outros um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. Todo o povo disse a Samuel: rogo pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: não temais. Tendes cometido todo este mal, no entanto, não vos desviais de seguir o Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Não vos desviais, pois seguiríeis coisas vãs, que nada aproveitam e tampouco vos podem livrar, porque vaidade são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprova ao Senhor fazer-vos o seu povo. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Se, porém, perseverardes em fazer o mal, perecereis, tanto vós como o vosso rei. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra.
Estas coisas aconteceram há 3.000 anos e parecem longe da nossa realidade aqui. Mas nós pedimos, Senhor, que Tu possas falar conosco e possas nos ajudar a compreender a Tua palavra e que ela possa nos transformar. Nós pedimos e oramos em nome de Cristo. Amém. Bem, no dia 6 de janeiro de 2021 foi um dia bastante importante que vai ficar na história, pelo menos para alguns anos, mas por razões erradas, não é? Foi quando o Congresso dos Estados Unidos se reuniu para confirmar formalmente os resultados das eleições. Em vez de haver uma transição pacífica do poder, houve aquela situação, as pessoas invadiram o Capitólio com armas, com paus, e isso resultou pelo menos na morte de 5 homens e mulheres. Mas quando nós chegamos ao 1 Samuel 12, parece que a transição de Samuel para Saul como líder do povo de Deus não passou por tais dificuldades. Pois Samuel, ele era um bom líder, um líder escolhido por Deus, que seguiu Deus de todo o seu coração. Assim, não haveria fotografias anónimas enviadas aos escritórios do Correio da Manhã a mostrar Samuel a aceitar subornos, porque ele não fez isso, versículo 3. Versículo 3, nem haveria imagens dele publicadas na internet a mostrá-lo roubar coisas dos seus vizinhos. Claro que não. Ao contrário de tantos outros líderes do passado, do presente, não haveria escândalo como Samuel. Não que ele fosse perfeito, ele não foi, mas sim que ele tinha liderado e servido bem ao povo, sem abusar da sua autoridade, sem aproveitar o povo. E é por isso que, embora esteja diante de Israel, versículo 2, envelhecido e cheio de caj, eu acho que isso é uma descrição bela, ele é capaz de olhar para eles e desafiá-los assim no versículo 3. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, e dos mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos, e vou-lo restituirei. Ou seja, vejam as minhas pesquisas no Google, ele diz. Vejam onde eu estive. Vejam os meus extratos bancários. Ou seja, vejam o histórico da navegação no meu telemóvel. Digam-me como eu falhei como vosso líder. Digam-me como eu fiz mão a vocês. Pois ele sabia, e eles sabiam, que não havia nada que eles pudessem dizer. Pois, embora fosse verdade que os seus filhos eram rebeldes, aceitando subornos e pervertendo o curso de justiça, o próprio Samuel tinha sido um líder fiel, exemplar. Ele tinha ouvido o povo de Deus, versículo 1, e agora voluntariamente passou a responsabilidade de liderar o povo para Saul, versículo 2. Ou seja, ele não estava a tentar agarrar ao poder, muito pelo contrário. Então não é de admirar que as pessoas responderam como elas responderam no versículo 4. Então, 4. Então responderam, em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma dos mãos de ninguém. E ele lhes disse, o Senhor é testemunho contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunho de que nada tens achado nas minhas mãos. E o povo confirmou, Deus é testemunha. Ou seja, a liderança, o ministério, a integridade de Samuel foram completamente vindicados diante de Deus, diante do povo de Deus, diante do ungido de Deus. Ou seja, ungido de Deus é uma frase para descrever o rei de Deus, Saul. Mas tendo estabelecido a sua credibilidade enquanto líder, Samuel agora dirige-se para o povo de Deus. Não como juiz, porque ele já não é o juiz, não é? Ele já demitiu-se deste papel, mas agora enquanto profeta. E ele diz duas coisas muito claras aqui. A primeira coisa, ele enfatiza a culpa do povo de Deus perante o Senhor. E depois ele aponta para a esperança para o povo de Deus por causa do Senhor. Então, primeiro, a culpa do povo de Deus perante o Senhor. Bem, quando eu estava na polícia, há muitos anos, eu conheci bastante pessoas interessantes
que tive de prender por vários crimes, mas uma coisa que era bastante comum com todos eles, fossem eles pessoas que trabalham nos bancos, ou professores, ou pessoas viciadas em drogas, ou desempregados, homens, mulheres, velhos, jovens, é que todos eles tinham alguém para culpar para os seus problemas. Ou seja, lembro-me uma vez aprender um rapaz que tinha esfaqueado outro rapaz, e o outro rapaz estava bastante mal, ficou com ferimentos bastante graves. O seu advogado chegou e ele começou a dizer-me, durante pelo menos 20 minutos, que de facto nada disso foi a culpa do rapaz que esfaqueou o outro. Não foi a culpa dele. Foi a culpa do sistema. A culpa do governo, das escolas, dos seus pais, da polícia, dos seus amigos, dos seus vizinhos. É a culpa de todos, menos o próprio rapaz. Ele era apenas uma vítima do sistema. Bem, eu não quero entrar em sociologia aqui, e vai haver pessoas que têm opiniões e convicções bastante fortes sobre isso. Mas, antes de começar a julgá-lo, temos que admitir que também nós, muitas vezes, fazemos igual. Ou seja, perdemos a cabeça, mas culpamos o trabalho por nos cansar. Usamos cabos nos testes e nos exames, mas culpamos o nosso professor por não ter nos ensinado bem. É culpa dele. Murmuramos sobre o nosso patrão, mas culpámo-lo porque ele é tão preguiçoso e incompetente e horrível e injusto. Não lemos a Bíblia, nem oramos diariamente. Pronto, mas culpamos os nossos filhos por acordar tão cedo e nos perturbar. Tropeçamos numa cadeira que está na sala de estar e imediatamente olhamos para a nossa esposa, os nossos filhos, qualquer pessoa à nossa volta. Quem colocou a cadeira ali? Não é? Não é culpa nossa, tem que ser a culpa de outra pessoa. Podemos rir, não é? Mas é de facto a verdade, muitas vezes. Culpar os outros pelos nossos erros é uma característica muito humana. Aconteceu no Jardim de Éden, não é? Com Adão a culpar Eva, Eva a culpar a serpente. Mas Samuel, no nosso texto, ele sabia tudo isso. E sim, ele antecipa as desculpas parvas dos israelitas, a mostrar primeiro como eles não podem culpar ninguém, muito menos Deus, pelos seus pecados. Então, versículo 6. Então Samuel disse ao povo: Testemunha é o Senhor, que escolheu Moisés e Arão e tirou vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui e pleitearei convosco perante o Senhor, relativamente a todos os seus atos de justiça que fez a vós outros e a vossos pais. Havendo enterrado Jacó no Egito, clamaram vossos pais ao Senhor, e o Senhor enviou Moisés e Arão, que os tiraram do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Ou seja, Deus sempre foi bom e fiel para com o seu povo. Ou seja, Ele prometeu, não é? Cuidar delas, protegê-las, resgatá-las, amá-las. E, de facto, Ele manteve a sua parte de acordo. Então, o que aconteceu? Como é que eles conseguiram fugir do Egito, quando eles eram escravos lá? Foi Deus quem os resgatou. Primeiro com as pragas, depois a divisão do Mar Vermelho, depois a destruição do exército egípcio. Foi milagroso, foi maravilhoso e foi tudo por causa de Deus. Então, como é que Israel respondeu? Com adoração, com louvor? Não, versículo 9. Como é que eles responderam? Porém, esqueceram-se do Senhor, seu Deus. Esqueceram-se de Deus. Ou seja, isso não é amnésia física, não é? Ou seja, isso é rebelião. Eles deixaram de olhar para Deus, que os tinha resgatado. Eles pararam de confiar que o seu caminho era o melhor. Eles deixaram de acreditar que Deus era suficiente para eles, que Ele basta. Eles deixaram de confiar nas promessas do Senhor. Ou seja, eles esqueceram-se do Senhor. E não foi um caso isolado. Não foi que depois eles aprenderam a lição e melhoraram e a partir de agora eles vão confiar. Não. Foi o início de um padrão
que ia se repetir várias vezes na história de Israel. Um padrão de pecado, julgamento, arrependimento, resgate. Pecado, julgamento, arrependimento, resgate. Pecado, julgamento, arrependimento, resgate. Um círculo vicioso. Então, versículo 9. Pecado, não é? Enquanto elas se esqueceram de Deus. Depois, julgamento, versículo 9. Enquanto Deus usou as nações pagãs ao redor para julgar o seu próprio povo. Depois, versículo 10, arrependimento, enquanto o povo de Deus caiu em si e clamou ao Senhor em arrependimento. E, finalmente, versículo 11, resgate. Enquanto Deus levantou alguns líderes, como Jerubal, Baraque, Jefté, Samuel, para libertar o seu povo dos mãos do inimigo, para que eles pudessem viver novamente em paz. Mas a coisa tão triste sobre tudo isto é que, tal como a equipa de rugby espanhol, parece que Israel não aprendeu nada com os seus erros. Ou seja, o que aconteceu quando Nash, o rei de Amanitos, veio contra eles? Versículo 12. Será que eles clamaram ao Senhor por misericórdia? Será que eles olharam para o Senhor e eles lembraram que Deus sempre... Ele sempre nos resgatou no passado. Ele sempre nos salvou. Ele sempre nos libertou. Então podemos confiar nele. Não. Eles rebelaram-se contra Deus, o verdadeiro Rei dos Reis, e exigiram o seu próprio rei, para que eles pudessem ser como todas as outras nações ao seu redor. Talvez eles sentissem que Deus simplesmente não era forte o suficiente para a situação atual. Tudo bem, tu podes confiar em Deus, mas na prática temos de confiar em nós próprios e num rei físico. Talvez eles sentissem que Deus precisava de uma ajuda extra, não é? Deus, sim, ele é fixe, ele é forte, mas precisamos mais algo. Mas foi um ato de tolice, de rebelião, de incredulidade. Pois ela estava a tentar substituir Deus por algo ou por outra coisa. Algo que a Bíblia chama idolatria, ou pecado. Embora eles possam ter tentado de se convencer de que o que ele estava a fazer era certo, Deus sabia a verdade. Ele sabia as suas motivações. Pois Deus vê o coração do ser humano. Não podemos esconder nada dele. Ele sabe que eles são culpados, que eles têm esta culpa. É muito fácil, não é? Olhar para eles e para a sua cegueira, para a sua rebelião, para a sua culpa e julgá-los. Afinal, eles sabiam o que ia acontecer com a sua rebelião, não é? Por causa daquele ciclo vicioso. Ou seja, pecado, segue pecado, julgamento. Eles sabiam isso. Mas mesmo assim, continuaram a pecar. Tal como a equipa espanhola de rugby. E a cena é que nós não somos tão diferentes. Ou seja, quando uma crise chega, talvez seja um diagnóstico inesperado, ou um teste chumbado, ou um problema de um relacionamento, ou a morte de um amigo próximo, ou dificuldades financeiras. Quando a crise chega, o que é que tu fazes? O que é que nós fazemos na prática? Qual é a primeira coisa que nós fazemos? Será que a primeira coisa é que nós olhamos para Deus, sabendo que Ele sempre vai cuidar de nós? Sabendo que Ele nos ama, que Ele está a trabalhar para o nosso bem, seja o que for? Ou será que nós corremos para outras coisas? Para a família, para amigos, para extrato bancário, para trabalho, para entretenimento, escapismo, até para a religião? Se calhar, pronto, tu és alguém aqui que sempre, a primeira coisa que tu fazes é sempre tu corres para o Senhor. Ficas de joelhos perante o Senhor e a pedir o Senhor por ajuda. Isso sim que é bom. É isso mesmo. Mas tantas vezes, eu sei na minha vida, tantas vezes, embora saibamos que Cristo basta para nós, muitas vezes esquecemos isso no momento de uma crise e tentamos buscar ajuda de outro lugar.
Ou seja, começamos a acreditar em nós próprios, que nós conseguimos resolver o problema, que se calhar outras pessoas conseguem resolver o problema e esquecemos que é apenas Deus. Ele é o soberano. Nós devemos olhar para Ele. Ele é bom, Ele é sábio, Ele é bondoso e Ele basta. Mas muitas vezes esquecemos isso. Nós pecamos e temos culpa perante o Senhor. E temos culpa, não é culpa das outras pessoas, não é culpa das circunstâncias, da política, da situação em que nos encontramos. A culpa é nossa. E esta é a primeira coisa que nós temos de reparar. A culpa do povo de Deus perante o Senhor. Mas há mais uma coisa que Samuel quer destacar. É uma coisa da esperança, não é? Porque embora sim tenhamos culpa perante o Senhor, também há a esperança para o povo de Deus por causa do Senhor. Então vamos ver isso agora. Versículo 13. Agora, pois, eis aí o rei que elegeste e que pedistes, e eis que o Senhor vos deu um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e lhe atenderdes a vós, e nela fordes rebeldes ao mandado, e seguirdes o Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei que governa sobre vós, bem será. Amigos, há várias palavras na Bíblia que nós lemos muito e tantas vezes nós esquecemos o seu significado, não é? Misericórdia é uma destas palavras. Misericórdia é quando nós merecemos julgamento, mas Deus, pela sua misericórdia, não nos julga, não nos castiga. Isso é fixe, é bom. Não recebemos o que nós merecemos. Mas há uma outra palavra também que nós falamos muito, sobre a qual falamos muito, que é a palavra graça. Que é melhor ainda, porque isso não é apenas que Deus não nos dá o que nós merecemos, mas Ele dá-nos precisamente o que nós não merecemos. E é exatamente isso que está a acontecer aqui, nos versículos 13 a 14. Ou seja, as pessoas são culpadas. Elas merecem julgamento por causa do seu pecado. No entanto, Deus não apenas não os julga por enquanto, mas também os abençoa, dando-lhes um rei e deixando claro que o rei e o povo, se eles o obedecerem a partir de agora, então tudo vai ficar bem. Ou seja, ele está a dizer que eles vão ser abençoados, apesar do seu pecado, que é graça. Mas há mais graça aqui, versículo 15. Tente de ver a graça. Versículo 15. Se, porém, não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vós outros, como foi contra vossos pais, pondo-vos também agora aqui e ver esta grande coisa que o Senhor fará diante dos vossos olhos. Não é agora o tempo de cega do trigo. Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes praticando perante o Senhor, pedindo para vós outros um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. Bem, não sei se isso aconteceu com vocês, provavelmente sim. Mas há um tempo atrás entrei na nossa cozinha e logo cheirei um cheiro bastante mau, cítrico, uma coisa mau. Pronto, fui até as laranjas, tínhamos muitas laranjas, por causa de alguém aqui, que estava no móvel, mas não vi nada de estranho. Tudo bem. Mas no dia seguinte, continuava a ter aquele cheiro, tipo cítrico, tipo não muito prazeroso, um cheiro esquisito, mau. Não encontrei nada. No dia seguinte, a mesma coisa. Depois de 4 dias, temos que fazer mesmo uma busca destas laranjas para perceber o problema. E lá, bem no fundo dos laranjas, bem no fundo, encontrei o problema. Konami fresquinho. Ou seja, uma laranja muito podre. Amigos, como é que nós podemos nos arrepender dos nossos pecados e da nossa idolatria, a sentir repulsa por ela e a fugir dela, se nem estamos conscientes de sua existência? Resposta: é difícil. De facto, é impossível. Se não sabemos que temos um problema, então é impossível fazer algo a respeito a ele. Pois, é como eu entrar na cozinha, a pensar que se calhar algo não está bem, mas sem saber o quê. Então o problema continua.
No entanto, depois de encontrar aquela laranja podre, dá para lidar com com ela. E a idolatria e pecado também é igual. Mas então aqui, nos nossos versículos, como é que Deus ajudou, pela sua graça, os israelitas que estavam claramente cegos em relação à sua idolatria, a ver a sua idolatria e perceber a gravidade dele? Versículo 18. Versículo 18 é um versículo da graça. Pois Deus enviou trovões e chuva sobre a terra, numa época em que isto não era normal. Foi uma demonstração visível do poder de Deus e do seu descontentamento com o pedido de ter um rei. Isso foi bastante gracioso da parte de Deus. Porque até este momento, o povo, eles pensaram que pedir um rei, de facto, era uma coisa boa, aceitável. Não havia problema. Mas neste ponto, agora, eles não podiam fugir ou fingir que, pronto, eles não tinham culpa. Pois eles sabiam agora que, de facto, por causa da sua rebelião, eles estavam culpados. E Deus, da sua grande misericórdia e graça, Ele mostrou isso através dos trovões e chuva. Ao assustá-los com este sinal visível, então Deus esperava que eles caíssem em si, se arrependessem dos seus pecados e voltassem para Ele. E a verdade é que funcionou. Finalmente funcionou. Pois no versículo 18 lemos que as pessoas tiveram grande temor do Senhor. E no versículo 19, o que eles fizeram? Todo o povo disse, Samuel, roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Ou seja, finalmente eles acordaram e perceberam a gravidade do seu pecado. Então não é de admirar que eles estavam com medo, pois eles perceberam que as suas ações mereciam julgamento. E não é à toa que depois eles imploraram a Samuel que ele agisse como mediador entre eles e Deus. Samuel, por favor, fala com Deus por nós. Por favor, não queremos morrer. Porque eles sabiam que eles tinham culpa e eles precisavam de um mediador. Às vezes as crianças percebem isso melhor do que os adultos, acerca da nossa necessidade de um mediador. Pois quando uma criança faz alguma coisa errada, que de vez em quando acontece, não é? Quando a bola vai atrás da janela do seu quarto e parte a janela, que às vezes acontece, ou coisa assim, o que é que esta criança faz, ou podia fazer, ou até se que ela devia fazer? Se tem um mano, vai pedir o mano, olha, vai falar com o pai, vai falar com a mãe e explica o que aconteceu, por favor. Porquê? Porquê que ele faz isso? Porque sabe, se ele vai falar com o pai e a mãe, ele sabe bem o que vai ser a sua reação. Vai haver problemas. Mas ele consegue convencer o seu mano ou mana para ir ter com os pais primeiro. Significa que ele vai ter mais tempo, também para esconder, para que quando finalmente, 3 dias depois, os pais o encontram dentro de um armário, esconder, que se calhar um bocadinho da sua ira já foi dissipado, já foi-se embora. Ou seja, elas entendem que às vezes dá jeito ter um mediador. Se é um bom mediador, não um mano que diz, epá, sabes o que o meu mano fez? Não, mas um bom mediador. Nós também precisamos disso. E, infelizmente, muitas vezes nós não percebemos que nós precisamos de um mediador, porque pensamos que enquanto cristãos temos acesso direto a Deus e, portanto, podemos chegar até Ele, independentemente do nosso pecado. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Na verdade, nós precisamos de um mediador. Claro que nós precisamos de um mediador. Deus é santo, nós não somos. Mas é por isso que o Evangelho é uma boa notícia. Porque Jesus é o nosso mediador, não é? Ele é. Ou seja, Jesus, ele tendo morrido na cruz, em nosso lugar, sofrido o castigo pelo nosso pecado que nós merecemos, ele agora pode atuar como mediador entre nós e o Pai. E, embora seja verdade que nós temos acesso direto com Deus, é através de Jesus. E é por causa de Jesus, o nosso mediador.
Então é por isso que, embora não devamos ter medo, versículo 20, pois podemos nos aproximar de Deus com ousadia, devemos ainda, versículo 24, temer a Deus. Sabendo que Ele é Deus, nós não somos. Sabendo que nós somos rebeldes que merecem julgamento, e Ele é o juiz. Sabendo que nós precisamos de um mediador, e que a nossa única esperança é Jesus. Bem, ao terminarmos, como é que devemos responder a tudo isto então? Bem, primeiro, devemos responder a pedir ao Senhor que nos convença do nosso pecado e rebelião, para que nós possamos ver quão sério é. Tantas vezes, especialmente adultos, nós ficamos tão cegos acerca do nosso pecado e começamos a pensar que de facto não somos tão maus e a nossa vida é certa. Temos que pedir ao Senhor para mostrar-nos o nosso pecado. Nós temos de perceber que temos um problema grave, e é culpa nossa, sem culpar os outros. Segundo lugar, precisamos de olhar para Jesus, aquele que veio e morreu em nosso lugar, castigado pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser perdoados, e que agora Ele atua como mediador entre nós e Deus. Ele basta. Terceiro lugar, claro, precisamos de nos esforçar na graça de Deus, no poder do Espírito, para não sermos como a equipa espanhola de rugby, nem como os israelitas há 3.000 anos. Aqueles que continuamente caíram no mesmo erro, esquecendo-se do Senhor e fazendo o que era mau, de novo e de novo e de novo. Mas nós devemos agir de forma diferente. Pois tal como Samuel diz no versículo 14, quanto o povo de Deus que já foi salvo, devemos temer o Senhor, servir o Senhor, atender a voz do Senhor e não ser rebeldes às suas ordens. Isso é apenas possível pela graça do Senhor, no poder do Espírito. Então vamos orar para que o façamos. Vamos orar. Versículo 22 diz, pois o Senhor não desamparará o seu povo, por amor ao seu grande nome, porque agradou ao Senhor fazer de vós o seu povo. Senhor, nós estamos aqui e nós precisamos de Ti. Senhor, tantas vezes nós vivemos nossa vida ignorando, esquecendo o pecado que há em nós. Durante a semana, nós fazemos o que é mau. Tantas vezes. Nós falhamos. Mas tantas vezes, Senhor, nós nem percebemos o mal que estamos a fazer, porque somos cegos por natureza. Então, por favor, Senhor, abra os nossos olhos. Mostra-nos o nosso pecado. E pelo poder do Espírito em nós, por favor, nos transforma, para que nós possamos ser mais como Jesus. Obrigado, Senhor, que em Jesus e por causa de Jesus temos a esperança, temos perdão, temos vida, não temos ter medo perante Ti, Senhor. Estamos bem. Mas nós queremos aprender dos nossos erros, queremos crescer em santidade, nós queremos lembrar diariamente que Jesus basta para nós, Cristo basta para nós. Então ajuda-nos, Senhor, esta semana, para que nós possamos Te agradar, para que nós possamos lembrar disso e viver assim. Nós pedimos e oramos em nome de Cristo. Amém.